Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 23 de junho e eu vou trazer para vocês uma análise da curva de contágio do Covid-19 no Paraná e em Curitiba. Então, primeiro eu quero começar com esse gráfico aqui, que é o gráfico obtido com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, e eles são referentes ao estado inteiro, ao Paraná como um todo. A gente viu que ontem, dia 22 de junho, o estado passou a marca de 15 mil casos confirmados e vem aí com uma evolução acelerada nessas últimas semanas desses números de casos. Então, eu quero analisar vários fatores para tentar formar uma figura bem correta do que pode estar acontecendo no estado. Então, primeiro a gente pode olhar aqui esses aumentos semanais, tanto o absoluto quanto o relativo, e a gente percebe que os dois estão acelerando. Olha só os aumentos absolutos. Até aqui, início de maio, estava razoavelmente controlado. 376, 287, 511, uma piorada pequena, mas depois da semana aqui do dia 11 ao dia 18 começou a acelerar muito. 971, 1.500, 2.200, 2.700, 5.400. Começou a aumentar muito. Observa que na semana do dia 8 ao dia 15 foram 2.700, do dia 15 ao dia 22 foram 5.400 novos casos. É o dobro de novos casos de uma semana para outra. Isso indica uma aceleração muito forte. E além da aceleração forte estar sendo percebida no aumento absoluto semanal, a gente também vê o aumento relativo aumentando. Os percentuais, olha só, 18, 28, 41, 45, 45 de novo. Aqui deu uma acalmada, 38%. E aqui voltou para 56%. Então isso daqui indica mesmo que está uma aceleração forte no número de casos da Covid-19 no Paraná. Tá certo que tem aquela questão da testagem, estamos testando mais, estamos buscando mais pacientes, e isso é bom, mas só que o que eu tô achando com a análise que eu dei uma olhada nesses números é que não é só isso. No Paraná está aumentando não só a testagem, mas está aumentando as infecções. Eu vou analisar vários aspectos para tentar explicar para vocês por que eu cheguei nessa conclusão. Vamos lá. Então, próxima coisa que eu quero observar é o número de óbitos. A gente chegou aí a 469 óbitos ontem e é uma taxa de letalidade de 3,1%. Eu sempre digo que taxa de letalidade boa é abaixo de 3%, taxa de letalidade ótima é abaixo de 2% e entre 3 e 6 ainda é razoável, dado as condições que a gente tem no Brasil. Então a gente vê aqui que o Paraná sempre teve uma taxa de letalidade meio alta. Aqui na 6,3% isso já não é nem mais razoável, 6% tá na faixa do razoável, aí começou a diminuir e essa semana chegou aí a 3,1%. Isso é uma boa notícia, significa que estão aumentando o número de testes no estado. Mas só que a gente olha aqui o aumento absoluto dos novos óbitos e vê que está tendo uma aceleração também nos óbitos. E se está tendo uma aceleração nos óbitos, não é critério de testagem que está gerando essa aceleração. Os óbitos aqui estão aumentando e não só estão aumentando, eles estão acelerando. A gente também vê os percentuais semanais aumentarem. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque não é critério de testagem que está fazendo isso daqui. Isso vocês podem ter certeza. Então o Paraná está num momento crítico do contágio, está tendo um crescimento muito acentuado, muito forte. Se nenhuma medida for tomada, a situação pode sair do controle muito rapidamente, pessoal. Imagina 40% de aumento por semana, é muita coisa. Isso que está aumentando esse percentual, 28%, 37%, 40%. Imagina se semana que vem tem 50% de aumento no número de óbitos. Se a gente tem 470 casos, significa 235 mortes. É aumentar muito fortemente essa curva, e não querem que essa curva aqui aumente. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Voltando aqui para a curva de contágio, de contaminação, eu quero dar uma olhada nos casos em Curitiba, e principalmente aqui no impacto que Curitiba tinha no todo. No final de abril, aqui início de maio, Curitiba estava com 45%, 40% do número dos casos, começou a diminuir, até que agora em junho saiu de 23% para 19% e 20%, ou seja, junho
foi um mês que Curitiba cresceu mais ou menos a mesma coisa que o resto do estado, porque esses percentuais eles não se alteraram muito. Ou seja, existem dois crescimentos no Paraná. Existe o crescimento do número de casos na capital e existe o crescimento do número de casos no interior. E os dois estão contribuindo para esse crescimento maior do estado. Tanto a capital quanto o interior estão crescendo mais ou menos junto. No interior, como esse crescimento se dá por conta de novos focos da doença, os óbitos ainda são menores. Na capital, tem mais óbitos porque a doença, digamos assim, ela já está estabelecida na capital. Então vamos dar uma olhada agora em Curitiba e dar uma olhada no que está acontecendo na cidade. Olha a curva de Curitiba. Ela é uma curva que nas últimas 2 semanas ela mostra esse crescimento do dia 9 e esse crescimento do dia 16. Em particular, a gente vê novos patamares. Curitiba estava uma cidade assim, ó, até aqui dia 18, com a situação super sob controle. Até dia 18, a situação estava super sob controle. Sempre mais ou menos a mesma quantidade de novos casos por semana. 123, 101, 120, 96. Isso até indicava um período de platô, ou seja, sem um aumento muito significativo no número de casos. Mas depois aqui do dia 18 começou a aumentar. 183, 241, 466, 1167. E olha os aumentos relativos. Saiu aqui de 11% para 19%, 21%, 33%, 63%. Isso daqui demonstra que alguma coisa aconteceu em Curitiba, e pode ser testagem ou não, eu acho que não é, para ter essa diferença. E aí tem um negócio aqui. Dia 25 de maio foi o dia que os shoppings reabriram. Eu tô batendo na tecla dos shoppings porque eu já vi isso acontecer em mais de um lugar. O shopping reabrir é o símbolo final da normalidade na cidade. O shopping reabrir para a população dá uma sensação de que está tudo voltando ao normal, só que não tá. Eu sei que o poder público tem muita pressão dos shoppings para reabrir, porque tem muito dinheiro envolvido, a economia gira fortemente dentro de um shopping, porque, enfim, tem uma grande concentração do consumo ali. Mas o shopping reabrir é ruim nas cidades. Porque ele dá, não só pelo fluxo de pessoas, pelo fato da ventilação ser via ar-condicionado, que já foi provado que é muito prejudicial, porque potencializa a contaminação do vírus. Não adianta tanto máscara em shopping center, porque o ar fica circulando e o vírus fica ali no meio do negócio. Não é nem só por isso, mas eu acho que é pela sensação que a abertura dos shopping centers passa para a população. Passa aquela sensação, até o shopping está aberto, não preciso mais me preocupar tanto. Isso daí para mim é muito danoso pro aumento. A gente vê em todas as cidades, shopping abriu, o número de casos aumenta. Quando outros comércios abrem, não tem um impacto tão grande. Quando a indústria abre, quando o comércio de rua abre, o impacto é menor. Só que quando o shopping center abre, eu estou vendo que invariavelmente tem um grande impacto no número de casos de Covid-19, porque gera a sensação de normalidade e gera descuido. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então aqui a gente vê dia 25 shopping abrindo, e aqui na semana do dia 8, 2 semanas depois, o número de casos aumentou um pouquinho, aumentou bem, aliás, e 3 semanas depois aí teve um aumento absurdo no número de casos. E agora a gente pode dar uma olhada, enfim, nos pacientes recuperados, é bom sempre olhar. Em Curitiba eles divulgam esses dados muito bem, então dá para trazer. 1.783 é mais da metade dos pacientes já recuperados. A gente vê aqui a curva de casos ativos, ficou num platôzão gigante por, sei lá, 6 semanas aqui. Depois, na 7ª semana, deu uma aumentadinha e na 8ª semana aqui aumentou bastante. Então a gente está vendo isso daqui. Eu não acho que seja coincidência que foi no dia 25 que os shoppings abriram. Não acho que seja. Pode ser que seja, mas enfim, essa coincidência se repete muito para ser só coincidência. E finalmente a gente pode dar uma olhada no número de óbitos. Curitiba, eu também estou achando uma taxa de letalidade meio alta.
Até essas semanas aqui, tinha poucos novos óbitos por semana em Curitiba. Mas nas 2 últimas semanas começou a ganhar corpo, começou a ganhar 20 óbitos por semana, 30 óbitos por semana. E isso daqui é ruim, mostra que realmente a epidemia está saindo de controle. Então esse aumento aqui no número de óbitos está refletindo um aumento no número de casos que não depende de testagem. E a gente vê a taxa de letalidade de Curitiba ser mais ou menos a mesma desde o início da pandemia. Desde aqui do final de abril. 3%, 13,5%, 13,8%, 13,9%, 13,7%. Essas 3 semanas deu uma aumentada na taxa de letalidade e agora está voltando aqui para a taxa de letalidade do início de maio. Isso daqui indica um crescimento no número de casos e não necessariamente um crescimento na testagem, tá, gente? Bueno, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. O Paraná está vendo um aumento real do número de casos da Covid-19. Não é só por causa do aumento da quantidade dos testes, isso é muito importante salientar. E esse aumento vem de 2 coisas combinadas. Primeiro, na capital, que está tendo uma maior contaminação, provavelmente por causa da reabertura do comércio, e no interior estão tendo novos focos da doença, ou seja, é uma população nova que a doença está encontrando aí para se espalhar e está se espalhando pro interior. Então, o que a gente pode dizer? A Covid-19 não é uma alucinação coletiva, ela é verdadeira, é sério, é uma doença grave. Se puder ficar em casa, fique em casa. Eu sei que é complicado dizer isso num país onde a informalidade é tão grande quanto no Brasil, mas só que se tiver como ficar em casa, fique em casa. E se sair para a rua, se cuida. Utiliza álcool gel, utiliza a máscara corretamente, tá, pessoal? Qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu sempre que posso eu respondo. E acho que era mais ou menos isso. Muito obrigado e até a próxima.